Boa noite, docente. Meu nome é Anja e venho aqui apresentar a norma contabilística do Relato Financeiro 24, que fala das provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Eu irei abordar aqui sobre o objetivo e o âmbito da aplicação da norma, os conceitos fundamentais que precisamos distinguir, os critérios de reconhecimento, quando é que devemos ou não registrar uma provisão no nosso balanço, como medir o valor dessas provisões e, finalmente, aplicaremos estes conceitos em exemplos ou exercícios práticos. E o objetivo é que todos que estejam a ver o vídeo possam compreender como contabilizar situações de incerteza de forma prudente e transparente. Qual seria o objetivo principal da apresentação? Seria de compreender o propósito e a aplicação da norma, distinguir provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, analisar critérios de reconhecimento e mensuração, identificar as exigências de divulgação associadas. E qual seria o objetivo principal da norma? A norma ela tem o objetivo de assegurar critérios adequados de reconhecimento e mensuração. Isso para provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. A norma contabilística do Relato Financeiro 24 promove a transparência e a prudência na contabilização de incertezas futuras. Como explicar melhor? A norma ela tem o objetivo de assegurar critérios adequados para o reconhecimento e a mensuração de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Isso para promover a transparência e a prudência na contabilização de obrigações e ativos futuros e incertos. Isto significa que as demonstrações financeiras devem refletir os riscos de forma realista, sem superestimar ganhos nem subestimar perdas. Passo agora para o âmbito de aplicação da norma. A norma aplica-se a praticamente todas as provisões, passivos e ativos contingentes. No entanto, existem exceções importantes, que são os contratos executórios, salvo se forem onerosos. Esses contratos, que são aqueles em que nenhuma das partes cumpriu ainda a sua obrigação. A norma só se aplica se estes contratos se tornarem onerosos, ou seja, quando os custos inevitáveis para cumpri-lo são superiores aos benefícios esperados. E itens abrangidos por outra norma contabilística do relato financeiro, por exemplo, a norma 25, que fala dos instrumentos financeiros. Itens já cobertos por outras normas, como os instrumentos financeiros da norma 25. Isto é crucial, definir provisão, porque é um passivo de data ou valor incerto. Esta é a diferença fundamental face a uma dívida a um fornecedor que sabemos exatamente quanto pagar e quando. Não se aplica a ajustes de ativos como imparidades ou depreciações. Passando para provisões e outros ativos, provisões são obrigações de valor e data incerta.
O que dizer sobre isso? São obrigações presentes, né, que são prováveis e para as quais se podem fazer uma estimativa fiável e são, portanto, reconhecidas no balanço. Um exemplo é uma provisão para garantias a clientes. Temos as contas a pagar, que são bens ou serviços já recebidos e faturados, acréscimo de custos, que são bens ou serviços recebidos, mas ainda não faturados. E a diferença principal está na incerteza associada à obrigação. Conceito da contingência. Temos as provisões que são incertas, mas reconhecidas, ou seja, há obrigação provável e mensurável. E como eu disse antes, provisão são obrigações presentes que são prováveis e para as quais se pode fazer uma estimativa fiável. São, portanto, reconhecidas no balanço. Um exemplo é uma provisão para garantias a clientes. Passivos contingentes, possíveis, mas não reconhecidos. Os passivos contingentes, eles são obrigações possíveis, mas não prováveis, ou obrigações que não podem ser mensuradas com fiabilidade. Estes não são reconhecidos no balanço, mas são divulgados nas notas às demonstrações financeiras, a menos que a probabilidade de saída de recursos seja remota. Um exemplo é uma ação judicial onde a empresa é e a probabilidade de perder é baixa. A seguir temos os ativos contingentes, potenciais ganhos não reconhecidos até serem quase certos. Ativos contingentes, eles são ganhos potenciais que dependem de um evento futuro incerto. Estes nunca são reconhecidos no balanço até que a entrada do benefício econômico se torne quase certa. No entanto, podem ser divulgados nas notas se for provável. Um exemplo é uma ação judicial onde a empresa é a autora e é provável que venha a ganhar. O termo contingente refere-se à incerteza dependente de eventos futuros fora do controle da entidade. Este é um resumo sobre o que é ser contingente. Passo agora para os critérios de reconhecimento das provisões. Uma provisão é reconhecida apenas quando a obrigação presente, legal ou construtiva é provável uma saída de recursos com benefícios econômicos e é possível fazer uma estimativa fiável da quantia. Obrigação presente seria ter de existir uma obrigação no momento da data do balanço. Esta obrigação pode ser legal, ou seja, imposta por um contrato ou lei, ou construtiva, ou seja, quando a empresa, pelas suas práticas passadas, criou uma expectativa válida em terceiros de que assumirá uma responsabilidade. Saída provável de recursos seria ser mais provável que sim do que não, que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, normalmente um pagamento, para liquidar a obrigação. E estimativa fiável. É possível fazer uma estimativa confiável do valor dessa obrigação. Nota bem, se faltar qualquer um desses três requisitos, não se reconhece uma provisão. Poderá, no máximo, ser um passivo contingente.
Passando para a obrigação presentes e acontecimentos passados. Um acontecimento passado cria a obrigação quando a liquidação é legalmente imposta, ou quando cria expectativas válidas em terceiros, ou seja, obrigação construtiva. A obrigação exige se for mais provável que exista do que não. Passivos e ativos contingentes. Passivos contingentes não reconhecidos, mas divulgados, salvo os terremotos. Ativos contingentes não reconhecidos até ser quase certa e entrada de benefícios econômicos. Ambos são continuamente reavaliados para refletir novas evidências. Mensuração das provisões. A melhor estimativa do valor necessário à liquidação da obrigação deve considerar experiência de gestão e especialistas, riscos e incertezas associadas, efeitos do valor temporal do dinheiro, ou seja, taxa de desconto, evidência objetiva de acontecimentos futuros. A mensuração deve refletir o custo real esperado na data do balanço. Os reembolsos são reconhecidos apenas se for quase certo que serão recebidos. Tratados como ativo separado, nunca superior à provisão. Na demonstração de resultados, o gasto pode ser apresentado líquido do reembolso. Exemplo, uma seguradora que cobre parte da obrigação. Uma vez reconhecida como medível, a mensuração, a provisão, uma vez reconhecida como medimos a provisão, pelo valor da melhor estimativa do que será necessário para liquidar a obrigação na data do balanço. Esta estimativa deve considerar a experiência da gestão e de especialistas, riscos e incertezas e, se for material, o valor temporal do dinheiro, ou seja, devemos descontar o valor futuro e a taxa de desconto adequada. Em relação a reembolsos, por vezes uma terceira parte, como uma seguradora, pode reembolsar a empresa. Este reembolso só é reconhecido como um ativo separado se for quase certo que vamos receber. Na demonstração dos resultados, a despesa com a provisão pode ser apresentada líquida deste reembolso. Revisão e utilização de provisões. Devem ser revistas a cada período contabilístico e ajustadas para refletir a melhor estimativa atual. Revertidas se deixar de ser provável a saída de recursos. Se a obrigação deixar de existir, a provisão é revertida. Só podem ser utilizadas para a finalidade original. As provisões só podem ser utilizadas para a finalidade para a qual foram originalmente constituídas. Quanto à divulgação, as notas, as demonstrações financeiras devem detalhar para cada categoria de provisão o valor inicial, as utilizações e uma descrição da natureza de obrigação e de incertezas envolvidas. Passando para a divulgação obrigatória, cada categoria de provisão deve incluir o valor inicial e final
provisões adicionais e reversões, quantias utilizadas, efeitos de desconto e alterações de taxa. Além disso, descrição da natureza da obrigação, incertezas e pressupostos usados, quantia de reembolsos esperados. Apresento agora algumas questões ou perguntas frequentes que, vendo o vídeo ou lendo sobre a norma, algumas pessoas têm tido algumas destas dúvidas. Quando é que devo reconhecer uma provisão? A resposta é: uma provisão é um passivo de valor incerto, mas que é provável e estimável. Deve ser reconhecida quando a empresa tem uma obrigação presente, ou seja, legal ou implícita. É provável, mais de 50%, que será necessário um sacrifício de recursos, ou seja, pagamento e reparação. É possível estimar razoavelmente o valor. Qual é a diferença entre provisão e passivo contingente? A resposta é: um passivo contingente é uma obrigação possível, mas não confirmada. Depende de um evento futuro incerto, ou uma obrigação presente, mas não provável, de gerar saída de recurso ou cujo valor não pode ser estimado. Não é reconhecido, apenas divulgado em notas de demonstrações financeiras. Exemplo: a empresa é processada, mas os advogados dizem que é pouco provável perder. Não se reconhece provisão, apenas se divulga como passivo contingente. A terceira pergunta diz: posso reconhecer um ganho futuro provável? A resposta é não. Um ativo contingente é um ganho possível que depende de um evento incerto. Se não reconhece até que seja quase certo, ou seja, alta probabilidade, enquanto for apenas provável, deve ser apenas divulgado. Por exemplo, se a empresa move uma ação judicial e é provável que ganhe, isso está para ativo contingente. Divulga-se e não reconhece. Quando a sentença for favorável e quase certa, reconhece-se o ativo e o rendimento. Questão número 4. E se houver várias estimativas possíveis? Resposta: deve usar-se a melhor estimativa de gastos necessária para liquidar a sua obrigação. Se houver uma faixa de valores possíveis, usa o valor mais provável ou a média ponderada, conforme neste caso, de pagar 1.000 meticais por 60% ou 200.000 por 40%, valor esperado 140.000 meticais. Passo agora para os exercícios, onde o exercício 1 diz: uma empresa dedica-se à produção de computadores portáteis, tendo que prestar garantia dos seus equipamentos nos 2 anos seguintes à venda. De acordo com a informação recolhida junto da gerência, em termos médicos, os gastos com garantia prestadas ascenderam em N1 e 5.000 meticais e em NA 3.500.000 meticais. Em N, as vendas ascenderam e A descenderam. Tenho aqui a resolução
Peço imensas desculpas, houve um erro aqui. Acredito que não estava a aparecer a imagem do exercício, mas está aqui. E a resolução. Primeiro, tentando explicar. Aqui diz que uma empresa vende computadores com garantia de 2 anos e os gastos médios com a garantia foram de 5.500 meticais no ano anterior e 3.500 no ano em curso. As vendas do ano em curso foram 1.000 meticais. Aliás, 100.000 meticais, desculpa. Devemos constituir uma provisão em janeiro e dezembro do N. Analisando o critério 1, obrigação presente, será que está aqui? Sim, a venda do equipamento é o acontecimento passado, que cria uma obrigação construtiva e muitas vezes legal à empresa, e a empresa tem de honrar a garantia. O critério número 2, saída provável de recursos. Sim, o exercício diz-nos que a probabilidade da empresa ter que prestar garantias é maior do que não ter que esperar, portanto, é provável. E estimativa fiável? Sim, temos dados históricos para calcular uma estimativa. Cálculo 1. Primeiro calculamos a média dos gastos dos 2 últimos anos, 5.500 mais 3.500 dividido por 2, teremos um total de 4.500 meticais. E para o critério de estimativa fiável, sim, temos dados históricos para calcular uma estimativa fiável. E primeiro calculamos a média dos gastos dos 2 últimos anos, os 5.500 mais 3.500 que dá, dividido por 2, total 4.500. Depois calculamos qual a percentagem que este valor médio representa sobre as vendas, né, do ano em curso. E aplicamos esta percentagem às vendas do ano corrente para estimar a provisão. Tenho aqui também um exemplo prático. Não, desculpa. Fazendo o lançamento contabilístico, teríamos o lançamento mais ou menos assim. E o débito na conta gastos com provisões vai impactar a demonstração de resultados, reduzindo o seu lucro. E o crédito na conta provisão para garantias aumenta o passivo no balanço, refletindo a obrigação futura. E passando agora para o exercício número 2, uma empresa assume em 30 de novembro do ano corrente contratualmente um compromisso com um firme de produzir um determinado equipamento pelo valor de 100.000 meticais, sendo a sua entrega prevista para o mês de janeiro de N+1. E no decorrer do mês de dezembro de N, o preço da principal matéria-prima que compõe o referido equipamento tem um agravamento de 30%, fazendo com que o preço de custo do equipamento a fornecer ascenda a 120.000 meticais. Sabe-se que a renúncia ao contrato implicaria uma indenização de 25.000 meticais. Neste caso,
Será que foi usado o critério obrigação presente? Sim, o contrato assinado é um acontecimento passado. Neste momento, tornou-se um contrato oneroso, porque os custos inevitáveis para o cumprir, 120 mil meticais, são superiores aos benefícios econômicos esperados de sua execução. As receitas de 100 mil meticais existe, portanto, uma obrigação presente. A saída provável de recursos, a empresa vai ter negativamente uma perda ao executar o contrato. Temos o critério 3, estimativa fiável. Sim, o valor da provisão deve ser o menor entre o prejuízo esperado com a execução do contrato, ou seja, o custo 120 mil meticais menos receita de 100 mil meticais igual a 20 mil meticais. O custo da indemnização por não executar contrato, é de 25 mil meticais. A empresa irá logicamente escolher a opção do menor custo, portanto a provisão será pelo valor da execução do contrato. E no dia 31 de 12 de N, faz-se o seguinte lançamento. O débito estaria na conta perda em contratos onerosos no valor de 20 mil meticais e o crédito estaria na conta provisão para contratos onerosos no valor de 20 mil meticais. Concluindo, estes dois exemplos mostram a aplicação direta da norma contabilística do relato financeiro 24. O primeiro lida com uma obrigação construtiva de garantias, usando dados históricos para a estimativa. O segundo lida com uma obrigação legal de um contrato que se tornou oneroso, onde a mensuração é baseada no menor dos custos. A chave é sempre fazer as três perguntas. Há uma obrigação? É provável uma saída de recursos? Consigo estimar o valor? Se a resposta for sim a todas, constituímos a provisão. Obrigado pela vossa atenção. Estou agora disponível para discutir algumas questões e obrigada pela atenção dispensada.